Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. Todo dia de manhã a gente está aqui com um recadinho da 1xBet, que é parceira do canal Ave Mais, também, assim como de toda a plataforma Atenção Vascaínos. Você tem no primeiro comentário um link, você faz o seu cadastro, você consegue apostar e dobrar usando a palavra promocional Ave Mais. Você usa Ave Mais e aí colocou R$100, vai para 200. Eu estou com menos grana, vou colocar 50, vai para 100. E aí você consegue jogar de forma recreativa, não é modo de vida, é para você ganhar um dinheiro e se divertir. E você tem o retorno rápido, porque a 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa muito séria e que patrocina grandes clubes e grandes competições pelo mundo. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Quem ouviu ontem o VAR, depois de divulgado pela CBF, do jogo Vasco da Gama e Chapecoense, perde a esperança. Sim. O meu papel aqui, o papel nosso do jornalista, é um papel, como eu já falei aqui, de muita responsabilidade, porque a gente tem que ter a medida certa da coisa. Porque eu também não posso dizer aqui ao torcedor, não acredite no futebol. Não, futebol só tem pilantra, só tem bandido, os juízes todos estão comprometidos. A gente não pode chegar a esse ponto, até porque a gente não tem como provar. Mas a gente se desanima até certo ponto, porque a gente vê uma declaração como do VAR, que praticamente tirou do árbitro a ideia de marcar um pênalti. Porque imediatamente é só ouvir, é impressionante, é só ouvir. O árbitro vai no lance e o VAR lá de cima já grita: foi nada, esbarrão, projetou o corpo, acabou atrasando. Ele já deu todo o diagnóstico apenas com um ângulo. Impressionante. E aí você tem uma certeza de que é muito difícil você lutar contra isso, você brigar contra isso. Aliás, sim, tem uma maneira de você fazer isso ser apenas um detalhe para você. Ganhar, fazer time, ser competitivo, voltar a ser protagonista. Não achem que o Vasco nesses últimos anos não teve prejuízo com a arbitragem. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir, na nossa tradicional live de segunda-feira no canal Atenção Vascaínos, os maiores jogadores da história do Vasco. Como muito bem disse o Bismarck, Giovani, o capixaba Giovani, veio para o Vasco e jogou aqui durante 14 anos para se tornar um dos maiores jogadores do clube. E eles confirmaram. Já naquela época, as visões eram diferentes. Os pesos e as medidas eram diversos. E o Vasco lutava contra tudo e contra todos, mas vencia. Pela força dos seus jogadores, pelo talento dos seus atletas, pelo bom trabalho feito pela comissão técnica, enfim. Tudo isso conspirava a favor de um time que, mesmo tendo a arbitragem nociva, ruim, errada demais, não vou levantar aqui falso testemunho. Não vou dizer aqui, não, porque é a arbitragem que prejudica. Não, eu não quero acreditar nisso. Não quero. A gente sabe que é difícil a gente não crer nisso. Porém, quero acreditar. Ok? Dê-me esse direito. Mas que eles erram demais, eles erram. Que eles são ruins demais, eles são. Que eles são incompetentes demais, eles têm. Uma incompetência gigantesca. Que eles têm, sim, momentos de escolha por conta da pressão, por conta da falta de pressão? Tem, claro que tem. Mas a posição do VAR apitando o jogo, sim, apitando, é algo que tira da gente a força para dizer a você, torcedor, porque nós temos uma responsabilidade. A gente não pode chegar aqui e simplesmente dizer: o campeonato não existe, esses juízes todos, eles são todos eles venais, ninguém serve, ninguém... Não pode ser assim. Primeiro, que a gente não tem como comprovar. Segundo, que é um produto que é bom para todos. Por que a gente vai depreciar aquilo que você, torcedor, gosta tanto e aquilo que a gente trabalha? Claro que escândalos, erros, equívocos, coisas estranhas precisam ser faladas, até para que o produto possa ser bom. E acho que isso para mim é uma prova clara quando eu ouço Giovani e Bismarck
confirmarem isso, que no passado acontecia a mesma coisa, mas os jogadores resolviam, que eu reforço mais a minha opinião quanto à necessidade de ter time. Só reclama muito da arbitragem quem é incompetente para vencê-la também em campo. Porque se você não for competente, você não vai vencer. Você precisa ser competente. Mas os competentes normalmente são os bons. Você tem que ter os bons. E para isso, você precisa ter boa gestão, boa administração e, acima de tudo, capacidade de criar dinheiro novo, de investir, de reinvestir, não ter medo de errar. Perdão. E acho que isso pode estar vindo por aí. Nesse assunto que é desgastante, é chato, que muita gente sabe, a gente tem que desistir, porque não dá mais, cara. Não dá. A gente tem uma ideia e eu acho que o discordante é bem saudável. Porém, o ignorante não é saudável. Acho que você não querer entender ou ler. Quer um exemplo? A coluna escrita pelo Rodrigo Capello, jornalista do Grupo Globo. Capello deu uma aula naquilo que ele escreveu, exatamente da mesma forma que eu penso. Não achando que a SAF seja a solução de todos os problemas, de que há receios, de que há possibilidades de dúvidas. A gente não conhece tão a fundo a 777, mas o modelo associativo morreu, fracassou, por conta da vaidade de grandes e de pequenos grupos, de pessoas que se acham grandes e de pessoas pequenas, gente que se esconde nos porões, gente que usa de tribunas para, enfim, ensandecido, falar o que quiser. E eu acho que, é claro, mais uma vez eu reitero aqui, o respeito que eu tenho por todas as opiniões. Porém, é muito duro você ver um Vasco que, mais uma vez, tem na arbitragem uma mancha negativa, mostra o quão frágil é o clube, o quão fraco é o time, porque passa, sim, pela arbitragem, o fato do time não ser um time competitivo. Porque as camisas dos grandes clubes da Série A pesam na hora, mas se o time não estiver bem, não pesa não. Não pesa não. O árbitro faz até questão de ser mais neutro do que nunca. Agora, nessa situação em que nós nos encontramos, vai ser arbitragem, vai ser jogador que vai dizer não pra gente para vir para cá, vai ser profissional, como ontem o chefe da área científica do Vasco, o Marcos César, competentíssimo, deixou o clube, saiu sem nenhuma explicação. Ué, mas a SAF não está vindo aí, vai melhorar? Será que ele não consegue mais suportar? Será que ele é um que pensa, poxa, cara, quando é que isso vai resolver? Não aguento mais isso aqui. Sim, porque o sentimento de dentro do Vasco é um pouco esse. Ninguém aguenta mais esse status quo, essas discussões, essas celeumas, essas brigas por rede social. E eu acho, sinceramente, que a coluna que o Capello escreveu ontem no Grupo Globo, na Globo.com, foi de um brilhantismo gigantesco, porque ele foi direto, mais uma vez digo, corroborando com a ideia de que a SAF é o momento, mas chegou-se a esse momento pela incompetência de anos de gestão, de gente que não tem a mínima condição ou não teve condição de gerir o clube, muito pelo contrário, se locupletar do clube, do prestígio que o clube poderia lhe dar, de buscar outros caminhos, tudo isso pelo sinônimo de Vasco hoje. Vasco é sinônimo de vaidade. Vaidade, total vaidade. De pessoas que reclamam porque A fez isso, B fez aquilo, A eu quero isso, B eu quero aquilo. Pessoas que brigam entre si o tempo todo, que não se entendem, que não se gostam porque não querem. É muito difícil, muito, muito difícil. E o Rodrigo Capello retrata isso exatamente. Esse modelo está exaurido, está morto, está acabado.
A SAF e a solução é a que aparece no momento. É a que aparece, porque não há outra solução. E por mais que muitas pessoas achem que não, e volto a dizer o respeito, que a minha opinião é isso, quem sou eu? Eu sou absolutamente nada. Sou só um jornalista que tem um canal que veio aqui dar a minha opinião. Se as pessoas concordam comigo, ótimo. Se não concordam, tranquilo. Mas deixa o sócio resolver. Deixa o sócio do Vasco dar essa resposta. Deixa o sócio do Vasco votar domingo. Por que o receio de deixar o sócio do Vasco votar? Ah, porque o sócio do Vasco está passando por uma lavagem cerebral? Será? Será que o sócio do Vasco não está se esclarecendo? Será que o sócio do Vasco, mesmo não se esclarecendo, não está cansado desse circo todo? Deem ao sócio esse direito. Deem. Para que ele escolha se ele quer ou não a 777 ao lado do Vasco. É uma ruptura de um modelo? Sim. É duro você fazer isso. É a mesma coisa que você, uma mulher que durante anos tem cabelo comprido e sempre foi cortejada pelo cabelo comprido, sempre foi bajulada e reconhecida pelos belos cabelos, e que um dia vira atriz e por obra do destino tem que fazer um cabelo curto, cortar o cabelo. É uma ruptura difícil, mas ela tem que cortar o cabelo. Só que diferente da SAF, o cabelo cresce de novo. Na SAF, o cabelo não cresce. O que cresce é a possibilidade de dias melhores, a possibilidade de investimentos, a possibilidade de tornar o clube novamente pujante, mas também a possibilidade de dar errado pela má gestão de pessoas, porque assim vai ser, não são máquinas que vão gerir. E não há uma promessa, como bem disse o Rodrigo Capello, de que o time competitivo, o time grande, o time com grande jogador vai ganhar tudo, porque não vai. Mas só de poder dar ao vascaíno uma esperança, uma possibilidade, uma vontade de ir ao jogo, a certeza de poder brigar. Você hoje torcedor do Vasco, nós torcedores do Vasco, nós temos hoje certeza quando vamos a um jogo contra o Palmeiras de que vamos vencer? Eu me lembro muito bem em 2020, o jogo. Foi um jogo amarrado, 0-0, aquele jogo que o Felipe Melo deu uma chave de braço no Léo Matos. Foi decidido num pênalti tolo por conta da incompetência de um jogador fraquíssimo que era o Neto Borges. Simples. Incompetência, jogo duro, jogo duro. Você quando vai hoje ver um jogo Vasco e Atlético Mineiro, se visse, você teria esperança de que nós ganharíamos? Vasco e Flamengo, é duro pela rivalidade. Mas está aí o Carioca, 3 jogos, 3 vitórias, eles ganharam as 3. A gente não teve competência nem de passar no meio campo no segundo jogo, no primeiro também poucas vezes. Então, o sócio pode estar cansado disso. E a gente espera que ele tenha esse direito de escolher o futuro, não querer morrer no presente. Porque eu admito, é uma situação dificílima para os mais conservadores e para os mais progressistas. Porque não há dúvida que na cabeça de todos há um ponto de interrogação. A gente vai deixar o modelo associativo, vai ser muito bom, porque a gente vai se livrar dessa galera. Mas a gente vai para um modelo que a gente não conhece. E se esses caras não forem bons, como é que a gente faz? E se não der certo? A gente está nesse meio aqui, nesse meio campo. Só que eu sou por esse lado do pode não dar certo, mas é muito mais por incompetência de você não gerir 700 milhões de investimento, ou 630, e que não vão ser geridos por quem está hoje lá. É uma gestão profissional, uma gestão capaz. E tudo isso precisa, sim, ser pensado. Para que a gente não tenha mais tanto prejuízo na CBF, para que a gente possa ter um time mais competitivo para vencer, para que a gente possa ter um torcedor sem ir a São Januário para apanhar da polícia, que a gente possa ter orgulho de vestir uma camisa. Porque hoje eu passei novamente, e esse para mim é um dos grandes balizamentos, pela rua, caminhando, fazendo minhas coisas, eu não vi uma camisa do Vasco na rua. Porque o torcedor do Vasco está triste, o torcedor do Vasco está acanhado, o torcedor do Vasco
está desconfiado. Apesar do time ser segundo, ele está desconfiado. E ele está desconfiado assim há muitos anos. Então, eu queria citar a coluna do Rodrigo Capello, porque eu achei o Capello cirúrgico, brilhante, sem ser a favor de A, B ou C, até porque isso é uma grande idiotice. Ele é a favor do trabalho dele, do que ele fala, do que ele tem vontade de falar. Sabe? Ninguém é a favor de A, B ou C, não. Existem pessoas que são a favor da SAF, que acham que o modelo associativo, como eu, está morto, fadado, é um fracasso. E tem gente que acha que não, que acha que o modelo associativo pode ser ainda possível. Convivamos. Porém, eu não sei se a gente tem mais tempo. Eu não sei se a gente consegue mais. Então eu queria fazer esse Acorda de hoje para mostrar, principalmente pelo que aconteceu no VAR, pela inconsistência do Vasco em tudo, e lembrando um fato incrível que aconteceu ontem à noite, quando nós estivemos na nossa tradicional live com o Giovani, Pequeno Príncipe, que se emocionou, que chorou de lembrar que durante 14 anos ele viveu muito bem no Vasco, foi muito feliz no Vasco. E Giovani é de uma época em que o jogador decidia, que é o que eu acho que está faltando mais. A gente dá muita bola para dirigentes, a gente dá muita bola para Cartola, a gente faz o Cartola ser muito grandão sem que ele mereça. Quem ganha jogo é jogador, quem ganha jogo são os atletas. Nós vamos às arquibancadas dos estádios para gritar pelo nome dos nossos atletas, às vezes do treinador, mas fora isso, não dá mais, não tem mais espaço para isso. Precisamos ser respeitados na CBF, precisamos ter poder de investimento, precisamos comprar jogador, precisamos investir alto em estrutura. Que bom a notícia que saiu ontem à noite, que o Vasco está se entendendo com o prefeito Eduardo Paes para fazer uma grande reforma em São Januário. Que bom que os CTs vão ser melhorados, para que meninos como Ignaldo, como Marlon Gomes, como Julião, que esses meninos possam ser aproveitados, como o GB, que ontem, na verdade, domingo, marcou mais um gol no Sub-20, que esses meninos possam ser mais aproveitados e mais acarinhados e mais amados, com comida, com dinheiro na conta, com estrutura, que os profissionais do futebol, diferente daqueles que estão saindo, possam se orgulhar de estar no Vasco, de poder fazer um trabalho bom aqui. É triste, é duro, mas ainda há solução, ainda há possibilidade disso ser alterado. Vamos esperar até domingo. É contar um dia após o outro, para saber se domingo a gente desamarra esses nós. Vou até pegar minha santinha aqui. Minha Nossa Senhora desatadora dos nós. Ajuda o Vasco, que é o que a gente está precisando mais. Desatar nós. Grande abraço. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Tchau.